Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Espero que sim. Todos na paz aí? Fazendo todas as suas atividades, os seus exercícios? Que bom! Antes de irmos para a estruturação desse relatório social, eu gostaria de chamar a atenção aqui de uma questão. Quando a pessoa ela chega no espaço, né, para o teu atendimento, ou se você vai até a residência, não é, para fazer uma visita domiciliar e isso gerar um relatório social, você vai precisar identificar, né, dentro desses personagens, dentro dessa família, quais são as situações propriamente dito. Então vamos retomar aquele caso da Maria, de 35 anos, do José, do Lucas e da Adelaide. São 4 personagens, dá pra gente ver aí a situação deles. Quando a Maria chegou à UBS, ela falou algumas demandas dela, né? Então ela disse que ela tá desempregada, que tem alguns problemas financeiros, que cuida do filho que é autista e que sofre violência doméstica. O marido dela, que é o José, também tem algumas questões, aí você destacaria. Então, o José é o quê? O José também está desempregado, o José é adicto, o José é o autor da violência doméstica. Outro personagem é o Lucas. O Lucas, ele tem 9 anos, é uma criança que tem um diagnóstico de autista, espectro do autismo, né? E ele não tem uma certa interação e também não está aprendendo na escola. E também está com uma certa agitação psicomotora, né? E irritabilidade, então são situações que foram levadas. E a Adelaide é a pessoa que mantém, é uma idosa de 82 anos, que mantém a casa com o benefício de prestação continuada. Então a primeira coisa é destacar essas situações vividas por cada um desses personagens, beleza? Nós vamos pegar aqui no caso da Maria e vamos olhar o quê? Nós vamos olhar a violência que ela sofre, não é? E para isso eu vou fazer em todas as situações, em todas as demandas desses sujeitos. Vou ter que olhar caso a caso, ok? Situação a situação vivida por eles. Então, no caso da Maria, nós vamos ver o quê? A violência doméstica, eu vou precisar saber o que é a violência doméstica, não é? Então eu vou colocar lá o conceito da violência doméstica, causas e consequências e os serviços que podem fazer uma intervenção nessa situação. Então eu vou colocar aqui, a violência doméstica é o quê? É uma violação de direitos humanos? É um problema de saúde pública? Ofende a integridade física e a saúde da mulher? Aumenta a violência, aumenta em ambiente de convívio integral com o agressor, potencializa com o consumo de álcool, né? Então eu vou olhar o que é a violência. Quais são as causas dessa violência? Quais são as causas? Aí eu vou olhar para quê? Eu vou olhar para a questão dos fatores sociais, dos fatores econômicos, dos fatores culturais. Então, quais são essas causas? Aí eu vou colocando quais são essas causas. Quais são essas consequências? Gera o quê? Causa danos físico, moral, danos emocionais, causa depressão, diminui a autoestima, causa lesões, né, de várias formas, causa morte. Então, eu vou colocando isso também. O que fala a Constituição Federal acerca disso? O que fala a Lei Maria da Penha acerca disso? Então, para a Constituição Federal e para a Lei Maria da Penha, o que elas garantem como legislação? Então, garantem preservar a saúde física e mental, garante também o aperfeiçoamento moral, intelectual, social, garante os direitos humanos, resguardando as mulheres de qualquer forma de negligência, de opressão, de crueldade, de violência dentro desse contexto. E quais são as políticas públicas que podem ser acionadas para essa situação apresentada?
Nós podemos pensar na assistência social, na saúde, na segurança pública, não é? Na trabalho e renda, na educação. São políticas que a gente pode verificar quais são os serviços que elas oferecem, não é, para essa situação especificamente, tá bom? E a assistência social, o que ela pode garantir, não é, como política pública? Só lembrando que é uma política pública, é um direito do cidadão, é um dever do Estado, e ela está direcionada para quem dela necessitar, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e risco social, cuja função dela é garantir o quê? A prevenção, a proteção e eliminação aí das vulnerabilidades sociais, social e risco, não é? Então a assistência social ela tem essa função. A partir da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, da assistência social, a atenção dos serviços são garantidos de forma hierarquizada, não é? É uma atenção que vai garantir a vigilância social, a defesa dos direitos e a proteção social. Sendo que essa proteção social ela é garantida numa proteção básica e numa proteção social especial. Lembrando que na proteção social especial você tem média complexidade e alta complexidade. Na proteção básica, nós vamos ter aí o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que vai oferecer alguns serviços, alguns benefícios, alguns programas, com a intenção de quê? De fortalecer a função protetiva, então, dessa família, prevenir as rupturas dos vínculos familiares, desenvolver as potencialidades e aquisições dessas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. E isso são por meio de alguns serviços, né? Então, o CRAS, ele supervisiona alguns serviços, PAIF, né? Que é o Serviço de Proteção de Atendimento Integral à Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, Serviço de Proteção Básica no domicílio para pessoas com deficiência. Então, isso é feito pela supervisão do CRAS. E o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar também para uma função protetiva aí dessa família, orientar famílias que estão em situação de violação, de ameaça ou violação de direitos, de rompimento de vínculos, ok? Então ele vai trabalhar nesse sentido. E ele também vai ter o PAEF, que é o Serviço de Proteção Social Especializado, não é? Para as famílias e indivíduos. Vai ter também o Serviço Especializado de Abordagem de Rua, o Serviço Especial também de medida direcionada para adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa em liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, não é? Também para a população em situação de rua. Então, só lembrando que, de acordo com essa tipificação, você vai ter serviços que são relacionados tanto para a proteção básica quanto para a proteção especial, garantindo aí, não é, de acordo com a situação, alguns serviços e benefícios que você pode depois identificar e encaminhar essa situação. Então, no caso da assistência, nós vamos ter o núcleo de convivência para o idoso, nós vamos ter também o centro, os cursos profissionalizantes, o Centro para Criança e Adolescente, Núcleo de Apoio à Inclusão para Pessoas com Deficiência, Centro de Defesa de Convivência da Mulher e também alguns benefícios como o benefício de prestação continuada e outros benefícios de transferência de renda, dependendo da situação, o Bolsa Família, são alguns programas que tem aí no âmbito da assistência social, ok? Vai identificar também se a situação pede aí uma intervenção na área da saúde. E aí na área da saúde você vai identificar que a saúde é o quê? É uma política pública também. E ela é um direito fundamental. E ela está garantindo aí o quê? A promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Essa é a função da saúde. Para ter saúde, você precisa ter uma série de fatores que condicionam ali a tua saúde. Então, nesse caso, a saúde não é pensada mais
só numa situação de ausência de doença, mas também que exija isso, que exija que você tenha alimentação, que você tenha moradia, que você tenha saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços. Então, com base nesse conceito ampliado de saúde, é necessário que você tenha o acesso em todos esses serviços, não é, para te garantir bem-estar físico, social e mental aí de saúde, ok? E aí é também identificar que na área da saúde, o que você tem aí de apoio para quem tá para quem é adicto, não é? Para quem é usuário de drogas, enfim. Você pode verificar na área da saúde qual é a porta de entrada, que é a UBS, e também vai verificar os serviços de os CAPs, né? Que é o Centro de Apoio Psicossocial para álcool, drogas, direcionada para essas pessoas que têm uma certa dependência. E aí você vai identificar aí quais são os serviços que tem na cidade, que tem no município, para encaminhar aí a pessoa, tá bem? E aí também verificar na questão do trabalho e renda, verificar se no âmbito do município, o que você tem aí para quem está desempregado. É claro que você vai fazer essa avaliação e essa análise em cada situação dessa que vai aparecer, não é? Então, há uma situação de desemprego, então o que na cidade tem? Quais os serviços públicos que eu posso encaminhar essa pessoa para se capacitar, para fazer cursos, ou então para se cadastrar em algumas vagas? Isso daí também tem que ser levantado. No caso do Lucas, né, que tem um diagnóstico de espectro autista, esse diagnóstico é causado por fatores genéticos, às vezes também por fatores ambientais. Então não é considerado uma deficiência. Ele pode gerar deficiência, mas aí o que dá para fazer? Como ele não tem uma certa interação ou está com a dificuldade da aprendizagem, é interessante você ver a lei, né, que é do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e verificar se dá para se utilizar dessa lei, solicitando então um serviço, não é, para o acompanhamento dessa criança nesse espaço da escola, para contribuir aí para o aprendizado, para a melhoria aí desse aprendizado dele. Essa lei de 13.146 de 2015 está no artigo 3º, que vai pedir, não é, um profissional de apoio, uma pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene, a locomoção, de pessoas do estudante com deficiência, e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizerem necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. E aí, no inciso 14, pede um acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Com base nesses artigos, né, a gente pode se utilizar, e eu utilizei no caso da próxima aula, esse estatuto para solicitar então esse apoio, essa pessoa que pode acompanhar essa criança no seu processo de aprendizagem, não é? Ou nas interações, ter um olhar mais focado para ela. Então, fazendo toda aquela avaliação e identificar dentro de todos os sujeitos que aparecem no contexto, não é? Para você verificar o que no município e quais as políticas públicas eu posso acionar para dar esse olhar, para dar essa proteção aí para o caso. Na aula seguinte, não é? Você vai ter o exemplo do alcoolismo, por isso que eu não fiz a discussão aqui, mas é interessante que você consiga olhar todas as situações, levantar causas, consequências, verificar as políticas, onde tem serviço, para você encaminhar depois essa família, esse sujeito, essa pessoa que apresentou a determinada situação. Tá bom? Então, na aula seguinte, de fato, nós vamos agora colocar ali, fazer todo o relatório
com base nessa situação da Maria, tá bem? Então a gente se vê na próxima aula, tá bom, pessoal? Até mais!